Boa noite a todas e a todos. Primeiramente, fora Temer, sempre, Isso que eu ia né? falar, primeiramente. Primeiramente, fora Temer. Então, estamos de acordo. Falar pra eu ficar caladinho. Exatamente. Eu queria agradecer a oportunidade, dizer que é uma alegria muito grande estar aqui e de poder abrir um evento para a fala principal, que é certamente do Nilmar, alguém que todos nós admiramos tanto há tanto tempo, não é? Tem uma trajetória política que nos dá muito orgulho de ver que tem como fazer boa política no Brasil, não é? Eu acho que quando a Manu me entrou em contato comigo e o Lucas Gontijo também, a ideia é da gente poder pensar algumas questões. Então, a minha ideia é de levantar algumas questões. Eu também quero muito ouvir o Nilmário sobre isso. Nosso lado como acadêmico, como ativista, mas também ouvir o lado de quem está lá enfrentando há tanto tempo esse Congresso Nacional e essa realidade tão dura que a gente vê todo dia. Uma coisa que me chama muita atenção é que talvez nós do direito, e quem é do direito aqui, vez compartilha a mesma ideia que eu, a gente teve uma ilusão de que a Constituição de 88 ela havia conseguido criar um clima de estabilidade, de instituições democráticas, de desenvolvimento das instituições, e que nós estávamos meio que salvos daquilo que foi a nossa história. Praticamente uma história republicana de golpe, de uma aristocracia que teima em permanecer sempre no poder. E nós realmente acreditamos, principalmente a partir da primeira eleição do presidente Lula, nós talvez realmente tenhamos acreditado que tínhamos superado isso, que não voltaríamos mais a experimentar o que todos nós sabemos que é a realidade desse país, uma realidade de exclusão, uma sociedade absolutamente racista, discriminatória, elitista, machista, patriarcal, enfim, a gente pode continuar dando todos os outros adjetivos do que é, talvez, o país com a elite mais problemática do mundo, uma elite que é capaz de achar ruim de ter gente comendo, né? Uma elite que é capaz de achar ruim ter gente ganhando R$ 70 de Bolsa Família, porque essa pessoa vai comer e depois ainda acha, para complementar isso, que é ruim porque a empregada está andando de avião, o filho da empregada está na universidade. Mas eu acho que a questão da comida, ela é até mais. Porque, veja, tudo bem, andar de avião é uma coisa supérflua, mas as pessoas acham ruim da pessoa estar comendo, não é? É um negócio realmente impressionante. Mas a gente realmente acreditou que nós tínhamos superado isso. Que essas pessoas iriam continuar ladrando lá fora, mas que a carruagem ia continuar passando. Essas pessoas iam ficar no lixo da história e nós íamos avançar para um país minimamente decente. Né? Minimamente. Um país que é a sexta, sétima economia do mundo e que nós temos índices de concentração de renda e de pobreza, enfim, que nos colocam aí junto com as piores nações do mundo. É um país extremamente injusto. Né? E que nós começamos a mexer um pouquinho nessa estrutura, e foi muito pouco comparado com o nível de exclusão que nós temos no Brasil, é muito pouco. Nós aqui que estamos aqui certamente somos muito privilegiados, porque nós somos o 0,0001 da sociedade brasileira, não é? Nós não representamos o que é a maioria absoluta da sociedade brasileira, que não é isso aqui, não é? Mas, enfim, nós realmente acreditávamos que estávamos caminhando para construir uma sociedade um pouquinho mais igual, né? Quebrar um pouquinho a base da pirâmide, o topo da pirâmide, e colocar as pessoas um pouquinho mais no meio dessa pirâmide. Mas não é fácil vencer 500 anos de uma estrutura que é muito anterior a nós. E o que nós estamos vivenciando, e eu comecei dizendo que nós realmente acreditávamos que tínhamos superado isso, eu acho que agora é o momento da reflexão, e esse espaço aqui é um espaço muito interessante nesse sentido, para nós pensarmos o que deu errado nessa história. Porque alguma coisa deu muito errado nessa história. Nós não, de alguma maneira, não percebemos um movimento que foi crescendo meio que no subterrâneo e que nos tomou de assalto. Né? De uma hora para outra, nós estamos retrocedendo. Quer dizer, nada mais simbólico do que o lema do atual governo golpista que um lema do século XIX. O que poderia ser mais típico de uma elite machista, patriarcal, discriminatória, etc., etc., do que a ordem e progresso?
Um lema que evoca o que há de pior na teoria talvez mais bem sucedida no Brasil, como eu discuto muito com Daniel, que é a ideia do positivismo e do social-darwinismo, ou seja, de uma sociedade, como eu disse, que se preocupa e que acha ruim de ter gente comendo, né? E todas as outras coisas, né? E é isso que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo uma tentativa feroz de fazer com que as coisas voltem àquilo que elas eram antes. Talvez uma das coisas que mais me chame a atenção naquelas passeatas do Carnacoxinha, né, é aquele cartaz que diz eu quero meu país de volta. Talvez isso seja a coisa mais clara do que está acontecendo. Porque o que é eu quero meu país de volta? Eu quero o aeroporto, né, livre, eu quero a universidade livre, e eu quero que as pessoas voltem a passar fome. Eu tenho uns amigos que são do sul de Minas e eles estavam me falando como os cafeicultores do sul de Minas estão adorando a crise econômica. Porque a crise econômica significa que tem mais gente disposta a trabalhar com boia fria ganhando a miséria. Quantas vezes nós já não ouvimos de colegas nossos pessoas dizendo que não tem mais empregada doméstica, né? Por quê? Porque, na verdade, essa mulher ela não quer mais trabalhar ganhando uma miséria, ela quer outra coisa. E ela sonhou que ela poderia ter e ser outra coisa. E é isso que essa elite desse país ela não vai engolir, né? E é isso que ela não engole mesmo, né? Mas, passando um pouquinho para frente disso, eu acho que a gente precisa chamar a atenção porque um instrumento como a PEC 241, eu acho que essa é uma questão que a gente precisa pensar aqui. A PEC 241 ela é uma proposta de emenda, não à Constituição, ela é uma proposta de emenda desconstituinte, né? Ela é uma proposta que faz rasgar os 28 anos da Constituição de 88. Ela pega o espírito da Constituição de 88 e joga ele no lixo. Nós temos algo muito sério acontecendo com a tramitação dessa PEC no Brasil, que é mais do que um mero retrocesso. Nós estamos voltando para um lugar anterior à Constituição de 88. Uma Constituição que sonhou com um sistema de saúde universal, em que nós construímos o maior sistema público de saúde do mundo. Uma Constituição que construiu um sistema educacional, um sistema que é ruim, mas que, enfim, é universal e tem, de alguma forma, melhorado. E nós estamos, então, voltando a uma época anterior a essa. Então, esse movimento, essa proposta de emenda à Constituição, ela é profundamente, não só inconstitucional, mas ela rasga, ela ofende o próprio espírito com que a Constituição de 88 foi construída. Então, esse é um ponto que eu também acho que a gente precisa levantar. Uma terceira coisa que eu queria falar, e aí eu já vou passar para o Neumar, eu estou só levantando a bola para ele poder falar, é que nós também apostamos durante muito tempo no Poder Judiciário, né? Eu falo principalmente nós do direito, né? Diante de um Congresso que não toma posição sobre as questões, diante de um Congresso extremamente conservador, um Congresso que é majoritariamente branco, de classe alta, empresário, enfim, homem, não é? Então, um Congresso que não representa a maioria da população desse país. Diante disso, nós apostamos muito no Poder Judiciário, demos ao Poder Judiciário e às instituições como o Ministério Público e Polícia Federal, os governos Lula possibilitaram isso de maneira absolutamente republicana, equipar esses órgãos e tornar esses órgãos, infelizmente, os órgãos ainda mais elitistas, porque a remuneração desse pessoal foi para as alturas, foram carreiras extremamente valorizadas e essa valorização chamou para a carreira o que há de mais elitista e mais perverso da sociedade brasileira, que é essa elite golpista e social-darwinista que nós temos. Mas nós apostamos nisso, nós apostamos que um poder judiciário autônomo, livre, uma polícia federal, um ministério público livres, autônomos, bem equipados, eles poderiam revolver, né, a estrutura excludente desse país, tomando a Constituição como base, que é uma Constituição que prega a inclusão, que prega a superação das desigualdades e que, a partir disso, nós iríamos construir uma sociedade mais justa. E esse judiciário, e esse Ministério Público, e essa polícia também nos pegaram de assalto. Então não é só um golpe na política, não há só uma criminalização da política. Nós vivemos um período muito complicado em que não há uma criminalização de político, mas há uma criminalização da própria política.
E isso é algo muito sério, porque quando o judiciário fez isso na Itália, quando a Operação Mãos Limpas na Itália, ela não só não resolveu o problema da corrupção, muito antes pelo contrário, mas ela destruiu a política na Itália e permitiu a ascensão do Trump deles, que é o Berlusconi. Né? E é isso que nós estamos assistindo aqui no Brasil. Nós temos, por parte das instituições como o Poder Judiciário, parte do Poder Judiciário, parte do Ministério Público e parte da Polícia Federal, uma criminalização da própria política. E isso me parece muito preocupante, porque isso pode possibilitar a ascensão de um Trump, de um Berlusconi, de um Bolsonaro. Né? Não tenham dúvida de que o próximo presidente do Brasil, se ele não for um líder evangélico, ele vai ser, o vice dele vai ser, alguém que vai sustentá-lo vai ser também. Esse movimento conservador, principalmente religioso, é quem está andando nesse país atualmente. Né? Nós estamos tendo um retrocesso. Por exemplo, antes nós temos essa PEC sobre o ensino médio, nós já tínhamos um movimento que foi muito forte de 2 anos para cá, que é a tal da escola sem partido e a escola sem ideologia de gênero. De onde que surgiu isso? Né? Mais uma vez, isso foi sendo construído de maneira subterrânea em que nós não percebemos. E quando nós nos demos conta, municípios e estados no país inteiro aprovaram quase que concomitantemente leis nesse sentido. Leis que proíbem professores discutirem política, como se política fosse algo que você pudesse ligar e desligar o botão, né? E dizer agora eu não discuto política. E leis que proíbem que sejam discutidas coisas como a violência de gênero ou qualquer outra coisa nesse sentido. Foi muito rápido. Né? De um dia para o outro, câmaras de vereadores e assembleias legislativas no país inteiro aprovaram leis assim. E nós permanecemos vendo essas coisas acontecendo, e essas coisas vão se somando, e de repente uma coisa soma a outra e nós temos o impeachment. Essas coisas não são desconexas, elas são interligadas, não é? E elas começaram na base, elas não começaram em Brasília. Uma coisa que nós temos que repensar é qual que é o nosso papel nessa história, porque esse movimento ele está só começando. Né? O movimento conservador e religioso fundamentalista no Brasil ainda não deu tudo que tinha que dar. Ele vai acabar se matando uns aos outros, eles vão acabar se matando uns aos outros, mas antes de se matarem uns aos outros, eles vão causar muito estrago. Não é? Isso que nós estamos vendo hoje ainda é só o começo dessa história. Então, essas instituições, Poder Judiciário, Ministério Público, Polícia Federal, etc., que foram amplamente beneficiadas pelos governos do PT, elas, de alguma maneira muito interessante, elas se voltam contra as instituições, elas se voltam contra a própria Constituição. E o STF, recentemente, quer dizer, o STF vem numa sequência de decisões que são extremamente preocupantes. A questão da relativização da presunção de inocência, a decisão sobre a relativização das negociações de trabalho. Agora ele vai decidir alguma coisa sobre terceirização daqui a uns dias. Há uma série de decisões, e das decisões que o STF deu na questão do próprio impeachment, nas várias ações que foram propostas durante a tramitação do impeachment, e não tenham dúvida, as ações que ainda estão pendentes ali no STF, questionando o fracionamento do julgamento da presidente Dilma, elas não vão ter um desfecho, senão, muito provavelmente, o desfecho que vai dizer que a segunda votação foi nula e que, portanto, a presidente Dilma também deve perder os direitos políticos dela. Né? Não tenho esperança de que o STF vai decidir alguma coisa diferente disso. Né? Muito antes, pelo contrário, como tem sido falado muito atualmente, o STF é o grande braço, a grande vanguarda desse governo. Né? Agora, vamos lembrar, quem são os ministros do STF? Quem escolheu a maioria absoluta dos ministros do STF? Não foi o Fernando Henrique Cardoso, não foi o Itamar, não foi nem o Collor, foi o PT. Né? Quem escolheu o atual Procurador-Geral da República? Não foi o Temer. Né? Quem, enfim, escolheu a maioria dos ministros dos tribunais superiores e mesmo de tribunais federais de segunda instância no país inteiro, né? Que vai, por exemplo, permitir que um Tribunal Regional Federal da 4ª Região, falando sobre a questão da suspeição do juiz Moro, venha dizer que aquilo que o juiz Moro fez não viola as normas disciplinares, não viola as normas éticas da magistratura, coisa que qualquer estudante de primeiro período de direito pode pegar a Lei de Organização da Magistratura Nacional e ver que aquilo que o Moro fez é ilegal. Divulgar os áudios,
aliás, falar qualquer coisa sobre os áudios, divulgar esses áudios, enfim, tudo aquilo que ele fez em qualquer país minimamente sério, em qualquer democracia minimamente consolidada, ele estaria sujeito a sanções disciplinares muito sérias, quando não da própria exoneração do cargo, né? Mas o tribunal que deveria fazer a correição, que deveria reconhecer a responsabilidade dele, por uma decisão praticamente unânime, esse tribunal vai dizer: nós estamos vivendo uma situação de exceção, a corrupção envolvendo um determinado partido é uma situação tão excepcional que isso autoriza a que nós tomemos medidas de exceção. Ora, o que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região diz é: nós estamos no estado de exceção. E que no estado de exceção as normas não valem, nós podemos criar normas excepcionais. Ora, nós, durante 60 anos, construímos uma ideia de que justamente não pode haver tribunal de exceção, de que as normas e a Constituição elas existem justamente, não é só para a regra, elas existem justamente para quando a situação ela é excepcional. Se nós permitirmos, como essa decisão acabou permitindo, que se diga, e a palavra exceção aparece pelo menos umas 3, 4 vezes na decisão desse tribunal, o que esse tribunal está dizendo é: nós podemos excepcionar a Constituição e a legislação se for para prender fulano ou ciclano. A OAB é outro caso de uma entidade que ela não é representativa, inclusive, da maioria dos advogados nesse sentido. Há uma crítica muito grande do papel que a OAB tomou nessa história, né? Apesar de somente uma seccional ter abertamente contrariado, existe uma crítica muito grande à forma como a OAB atuou nesse caso, né? Ela, que historicamente já lutou contra a ditadura, ela subsidiou aí, deu fomento, legitimidade para a formatação desse golpe. Eu estive muito envolvido nessa questão do golpe, né? O senador Anastasia, inclusive, citou um livro, um texto que eu escrevi com 2 outros professores, e é interessante como que o direito pode ser utilizado para fazer as maiores sacanagens do mundo, né? Ele pega um texto, ele revira o texto de cabeça para baixo e diz que o crime de impeachment não precisa necessariamente ser um crime, ele pode ser simplesmente uma infração de natureza meramente política, né? E é isso que nós estamos vivendo, né? O esvaziamento das garantias constitucionais, o esvaziamento das garantias jurídicas em nome de um justiciamento. Isso é algo muito sério. O que nós estamos vivendo não é simplesmente uma perseguição ao PT ou a determinadas pessoas, a determinados políticos. Nós estamos vivendo, como eu estou dizendo, o esvaziamento do próprio Estado de Direito. Nós estamos jogando o Estado de Direito no ralo, né? Coisa que nós demoramos 28 anos para construir e nós estamos jogando tudo isso no lixo. Isso é algo muito sério, porque uma vez que nós entremos nessa história de que nós temos um estado de exceção e nós vamos decidir de maneira excepcional, então não há salvação para ninguém. Qualquer um pode ser objeto aí de perseguição, qualquer pessoa pode ser colocada aí no camburão. De repente começam a aprovar coisas como essas 10 medidas contra a corrupção, que permitem, por exemplo, que provas obtidas de maneira ilícita possam ser utilizadas desde que elas sejam obtidas por boa fé. Ora, o que é isso? A última vez que a gente viu uma coisa dessas, ou foi 64 no Brasil, ou foi 33 na Alemanha nazista. Quer dizer, se eu argumentar que eu sou agente de boa fé, eu posso torturar, eu posso manter, como as pessoas que têm sido presas na Operação Lava Jato, elas são presas às 8 horas da manhã, elas passam um dia inteiro trancadas numa cela, a pão e água, não é? E elas vão começar a ser interrogadas tarde da noite do dia seguinte, não é? Quer dizer, o que nós temos aí é tortura. Nós estamos vendo, no Estado Democrático de Direito, pessoas sendo torturadas, não é? E aí elas têm falado qualquer coisa, inclusive para se beneficiar e para ficar livre da pena, você então tem falado qualquer coisa, mas tem a vida é tortura. É isso que nós estamos assistindo. Nós não temos falado isso, nós temos que falar mais sobre isso. O que nós estamos acompanhando no Brasil é a morte do Estado Democrático de Direito. Não é só uma perseguição a um partido ou a uma ideia, né? Acho que é isso que a gente precisa pensar e esse é o desafio que eu lanço aqui. Enfim, vamos ouvir o Nilmário. Senão eu vou me empolgando aqui, a gente vai... Obrigado, gente. O pessoal estava gostando, né, gente? Então estava gostando, Alexandre. Boa noite a todas. Eu sou de uma secretaria feminista,
Ele fala, boa noite a todas e os todos se sentem incluídos. Mas, veja bem, eu estava chegando do OAB, eu cheguei aqui vindo do OAB. Estava o lançamento da Comissão da Verdade sobre Trabalho Escravo. E eu estava cochichando com a Áurea Carolina, que, aliás, trabalhou comigo lá como secretária de Mulheres, dizendo que a OAB apoiou o golpe. 64, a OAB apoiou o ato número 5. A OAB se calou quando, pela única vez na história do Brasil, 3 ministros do STF foram compulsoriamente aposentados. A OAB só, quando, naquele tempo da resistência, eu cheguei 2 vezes até os centros de detenção e tortura para ser acarinhado com meus advogados, que estavam presos. Olha só, quando o seu advogado está preso, é que não tem mais nada a fazer. O OAB nunca se manifestou. Só 1977, chamada Carta de Curitiba, Raimundo Faoro foi eleito presidente, que a OAB passou a combater a ditadura. É bom também antes lembrar essas coisas para não criar mitos em torno do OAB. Então, quando ela agora apoia o golpe, fala que tudo está legal, legítimo, também ela está dentro da história dela. Ela tem a história, uma história importante de 77, com vários grandes presidentes, mas também tem uma história ligada à Casa Grande, né, no Brasil, como defensora e mantenedora da Casa Grande no Brasil. Só para a gente... Bem, em primeiro lugar, eu queria... Fora Temer, né, gente? Fora Temer. Fora Temer. Fora mesmo. Fora mesmo, porque quando montou o ministério dele, Alexandre, eu olhei aquilo ali e falei, não estou acreditando. Só homens, igual você falou, ricos, brancos. Tem 104 milhões de mulheres no Brasil, ocupam todas as posições, menos política. E ele não achou uma para colocar no ministério. Tem 90 milhões de negros, também todos ao longo da história do Brasil, cumpriram muitos papéis, não achou nenhum para colocar lá no ministério dele. Então ali já deu recado. E um dos primeiros atos da Mont Blanc foi extinguir o Ministério dos Direitos Humanos. Isso é importante, né, gente? Porque ao contrário do que aconteceu em 2003, no primeiro dia do governo Lula, ele criou o Ministério dos Direitos Humanos, me convidou para ser o primeiro ministro da história do Brasil em Direitos Humanos, criou um das mulheres e um da igualdade racial. E o primeiro ato do Temer foi acabar com isso. Voltar ao que era antes, reduzir a espaços nacionais subordinados ao Ministério da Justiça. E o ministro é o Alexandre Moraes, que é um Rambo, né? Que é um cara que passeia pelo Brasil fantasiado de Rambo, né? Ele que comanda os direitos humanos no Brasil hoje. Todos que estão lá subordinados a ele. Isso não é uma coisa menor, não. É uma coisa pequena, não. Eu acho que eu sou do PT desde antes da fundação, né? Esse dia nós fizemos 40 anos do Jornal dos Bairros, uma experiência boa de política que nós fizemos aqui. A partir de 76, quando eu saí da prisão, nós criamos um jornal popular que era uma ruptura com o modo da esquerda fazer política antes. Na resistência, nossos heróicos companheiros. Mas nós tentamos uma experiência diferente, foi muito bem sucedida. E desembocou no Partido dos Trabalhadores. Foi uma das melhores experiências da nossa história de política, de esquerda. Eu que participei de muitos momentos da esquerda nos últimos 55 anos, digamos assim, né? Participei de muita experiência. Foi a melhor de todas. Acho que fizemos muitos erros, muita bobagem. Demos muito pretexto para os que queriam para a Casa Grande, mas eu posso dizer com toda certeza
que o que levou o golpe não foram nossos erros, apesar da narrativa ser nossos erros, foi nosso acerto, igual você falou. Eu concordo inteiramente com você. Agora eu queria também dar um... eu queria dar um viva para os estudantes secundaristas, gente. Isso é a coisa mais bonita da história. 68, aquele ano extraordinário, os secundaristas chegaram no final. Quando o ano já estava a derrota desenhada, parou o Congresso, né, acabou Ibiúna, repressão às greves de Contagem em Osasco, a dissolução da Frente Ampla, né, tudo ali, toda aquela articulação que redundou no ato nacional número 5, os secundaristas chegaram naquele momento, no final. Agora eles chegaram antes de tudo. E eles são novo, né? Quer dizer, o velho está saindo, o novo já está chegando. E chegando da melhor forma possível. De uma forma abusada, de uma forma irreverente, corajosa, e que é uma diferença fundamental em relação ao 64. Eu estava conversando com um professor do estadual, não estou vendo ele aqui, mas ele estava por aí. Olha lá, ele está ali. Professor de educação física, e dizendo para ele que esse é meu quarto golpe. Quarto golpe. Esperei nunca mais ter golpe, mas estamos aí. Mas a história do Brasil é essa. Então, o primeiro foi em 61, morava em Teófilo Otoni. Eu tinha uns quase 14 anos, quase 14. Meu pai era comunista, então a gente estava em volta de um rádio. Os militares tinham dado um golpe, anunciado, olha, o Jânio renunciou, e os 3 ministros militares, na época não tinha Ministério da Defesa, o da Marinha Aeronáutica e do Exército, disseram que se João Goulart, se o avião que ele está vindo da China, da FAB, entrasse no espaço aéreo nacional, seria derrubado. Só que tinha um gigante, né? Estou olhando aqui, filho de Zé Maria Rabelo, para falar isso, que é o Leonel Brizola, era governador do Rio Grande do Sul, falou, não, nada disso. Ele iniciou uma resistência espetacular, chamou o Brasil todo para a resistência, e o Brasil, inclusive na minha pequena cidade, naquela época era pequena cidade, Teófilo Otoni, lá começou os ferroviários, todo mundo, nós, os meninos, foram todos lá para apoiar o Brizola. E derrotamos o golpe em 61. O de 64, não vou entrar em detalhes, mas tinha 2 grandes partidos no Brasil que sustentavam um projeto generoso, que eram as reformas de base, que era um projeto de Brasil com a maioria do nosso povo. E aí, infelizmente, nossos partidos não souberam reagir. O PTB se acovardou ali, não resistiu e desapareceu da história. Quando o Brizola volta em 79, ele volta com o PDT. O PTB virou um partido da ordem, um partido controlado pelo Golbery, pela ditadura. E o Partido Comunista Brasileiro, um partido extraordinário, que saiu da clandestinidade em 45, Prestes tinha 9 anos de solitária, né? Todo mundo sabe da história, que o Sobral Pinto, que era um advogado ultraconservador, ele resolveu defender de graça isso que é advogado. Esse é o advogado que o Brasil devia se mirar. Sobral Pinto usou a lei de proteção dos animais para que Prestes, depois de 9 anos, saísse de uma solitária, para ter direito a tomar sol, ter direito de ter visita. Tinha 9 anos isolado, uma solitária, e foi um conservador que fez isso, um verdadeiro advogado, Sobral Pinto. Então, daí que o Prestes foi eleito em 7 estados do país, podia na época, com uma votação que hoje seria 30 milhões de votos, atualizado. E elegeu 16 constituintes e 213, entre eles heróis nossos como Carlos Marighella, em primeiro lugar, né?
Jorge Amado. Hein? Não, Lamarca não. 45 não, amor. Mas era o, tô falando da Constituinte de 45. Lamarca é um herói depois, na outra ditadura. Então aí o PCB era um partido importantíssimo, do tamanho do PT até um ano atrás, até 2 anos atrás. E foi cassado pelo STF. O STF pegou uma como é que eu diria? Uma firula, uma bobagem. O nome do PC era Partido Comunista do Brasil. E ele falou, não pode. Que um partido comunista do Brasil ele é filiado a uma entidade internacional, a terceira internacional, e cassou o registro. Então, toda a democracia de 46, 64, o partido mais importante do Brasil, que era o PCB, passou na ilegalidade. O Gilmar Mendes da época. Então foi o STF também. Também a gente não tem ilusão que a Casa Grande tem à sua direita o STF. Sempre teve. Ainda que a gente aplauda medidas como dos Yanomamis, da união estável de pessoas do mesmo sexo, da célula-tronco, tudo isso foi bonito. Foram grandes vitórias. Mas quando está em jogo o poder da Casa Grande, ele vota pela Casa Grande. Ele opta pela Casa Grande. E o Brasil também, períodos democráticos são muito escassos. Você tem toda a razão. Né? O único período democrático do Brasil foi 46, 64, e começou com a democradura, né? Que foi o governo Dutra. Não foi um governo democrático. Pôs o Partido Comunista na ilegalidade, perseguiu os sindicatos, Juliana, perseguiu movimentos sociais, né? Foi um governo duro. Então a nossa história é essa. Os raros períodos não são de ditadura, são de democradura dita branda, né? E agora nós estamos voltando a isso, a essa tradição. Você tem toda a razão. 88, desculpa, foi um grande momento na história do Brasil. Depois da resistência heróica daqueles 21 anos contra a ditadura, 64, 85, o Brasil fez uma convergência para uma Constituição, para a democracia. Mas era uma democracia controlada, porque nós não tivemos uma Assembleia Constituinte exclusiva, tivemos um Congresso Constituinte que nasceu do pacote de abril de 77. Nasceu lá nas artimanhas do Golbery. Né? Nós nunca mudamos isso. Mas foi um período que a explosão libertária que teve no Brasil, que vai ter agora de novo, não tenho dúvida, conduziu até a Assembleia Constituinte, e apesar de ser congressual, a esquerda era pequenininha ali, mas teve milhões de emendas populares. As pessoas mais velhas aqui participaram disso. Né? Tinha 5 milhões de assinaturas de eleitores para fazer uma revolução no paradigma da criança e adolescente. Primeira vez na história do Brasil, criança não ser tutelada, ser sujeita de direitos. E rompeu uma história de 500 anos de escravidão, de patriarcalismo, de tudo. Foi 1,5 milhão de assinatura para as mulheres ter direito à igualdade. Foi a primeira vez também na história do Brasil. Porque colocou a questão dos negros. Né? Quais são as duas maiores sombras escuras sobre a democracia brasileira? Questão de gênero, né? de não aceitar nosso patriarcado, o papel das mulheres, a igualdade das mulheres, incluindo aí a orientação sexual, e os negros. Nunca o Brasil fez uma autocrítica pela barbárie da escravidão de 4 séculos, que marcou a nossa história até hoje. Então, quando vem esse golpe agora, é um golpe contra as mulheres e contra os negros, ninguém tem a dúvida. Ninguém tem a dúvida. Esse pessoal não aceita a igualdade das mulheres. Ainda mais quando junta a igualdade das mulheres, as mulheres negras. Quando as mulheres, todas as mulheres, padecem disso.
A representação política das mulheres é irrisória no Brasil. Agora, quando a mulher é negra, toda desigualdade é agravada. Os indicadores são terríveis, é de barbárie. Então, essas são as duas grandes sombras sobre a democracia brasileira. E elas que governam o nosso golpe. Esse quarto golpe que eu estou vivendo. O primeiro foi 61, o segundo 64, o terceiro 68, e agora esse quarto. 68 é quando criou todo aquele movimento fantástico contra a ditadura, veio o golpe dentro do golpe, né, que foi 68. Agora, esse golpe, Alexandre, por isso que eu comecei saudando os nossos secundaristas. Universitários também estão, mas o importante são os secundaristas. Porque eles são novos. Né? É que dessa vez agora, não tem medo no povo. 64, nosso povo tinha medo, que era uma ditadura militar. Agora, os adolescentes estão nos mostrando que não tem medo, estão indicando para a gente o caminho da resistência. Né? Isso é uma diferença fundamental. Onde a resistência e luta, não há derrota. As derrotas são transitórias, são temporárias. Não vão ter 21 anos de ditadura. Com certeza não vão ter. Né? Porque a resistência está em curso. Ela está nas ruas, está ali, aqui pertinho. Está em todas as escolas próximas de nós. Tem adolescentes e jovens que não chegaram a 18 anos, ocupando escolas, né, e proclamando isso. Agora eu queria também, as duas Julianas e a Manu, falar disso aqui. Isso aqui é uma coisa fantástica. Quando o Chile, a Concertação, perdeu e ganhou Joaquim Pinheira, só acharam que tinha derrubado o processo de democratização no Chile, que passou por um período de barbárie intensa, muito semelhante à tragédia da contemporaneidade, que é a Segunda Guerra e o nazismo. E um dia fui ao Chile, encontrei isso aqui. Chegava nas ruas dos peatões, aquelas ruas só de pedestres, e tinha grupos como esse, conversando na rua, discutindo conjuntura. Por isso que você estava tão animado, né, meu irmão? Eu larguei o AB, vim para cá. Falei, isso aqui é fantástico, isso aqui é o novo, gente. Que é o novo já está nas ruas, já está. Ninguém vai controlar nosso povo. Isso aqui é uma prova disso. Os secundários são uma prova disso também. Porque quando as pessoas, em plena Savassi, que era considerado território de todos os coxinhas do mundo, aqui você desafia os coxinhas, e passou alguém e gritou fora Temer. Eu falei, pô, isso aqui é o Brasil, isso aqui nós vamos, é por aí que nós vamos, né, gente? Mas eu não quero estender muito, só para falar, eu queria falar sobre direitos humanos. Então, a primeira medida do Temer foi extinguir o Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial, e tão inofensivos, tão pouca gente, né? Nós criamos uma secretaria aqui, Metel criou. Ele me convidou, estava indo para a Argentina, que eu perdi a eleição, né? Eu não faço caixa 2, não recebo dinheiro de empresas corruptoras, perdi a eleição. Né? Quem não entra nisso, perde. E não me lamentei. Né? A Antônia foi minha coordenadora, nunca lamentou minha derrota, porque tem derrotas que não são derrotas verdadeiras. E eu tive um convite para ir para o Mercosul, para assumir direitos humanos no Mercosul. A Pimentel me chamou, falou, olha, Nilmar, não, quero que você fique aqui. Eu sei que as melhores carnes do continente estão na Argentina, as melhores livrarias, aquela cultura maravilhosa, mas eu queria você aqui. Falei, por quê? Falei, eu quero criar uma Secretaria de Direitos Humanos. E eu, por mais que eu tenha que fazer um discurso de centro, que ele ganhou sem ter maioria, eu preciso de um governo de esquerda. E para ter esquerda, tem que ter direitos humanos. Foi assim que ele me ganhou para deixar Buenos Aires e ficar aqui. Ganhando 1/4 do que ganha um deputado federal. Mas assumi com muita vontade, muito prazer de poder fazer em Minas, pela primeira vez, tem
a gente construir uma política com as mulheres. Quando eu falo mulheres, também tinha uma demanda para criar uma secretaria de mulheres, uma de igualdade racial, uma de juventude, uma de tudo. Eu falei, não, eu queria criar uma secretaria única para todos e todas. Por quê? Porque eu sempre achei o seguinte, a mulher, ela é criança, mulher adolescente, mulher jovem adulta, mulher idosa, a mulher pessoa com deficiência, a mulher lésbica, mulher indígena, mulher favelada, a mulher é camponesa, né? Então, por que separar a igualdade racial das mulheres? Né? A juventude é tudo. A juventude é a criança, é a menina, é o jovem, é o menino, é tudo. É o indígena, é o gay, é a lésbica, é o transexual. Por que separar? Em caixinhas, né? Gente, tinha que juntar tudo. É isso aí, eu acho que é isso que que a juventude está chegando aí, está ocupando escola, está mostrando o caminho, né? Nós, da velha esquerda, nós achávamos, a gente não aceitava isso, né? O stalinismo não aceitava a homossexualidade, achava que era uma degeneração capitalista. Nas prisões, a gente isolava os companheiros que eram homossexuais, ficava fora dos coletivos de resistência dentro das prisões. Eles tinham que se organizar separado, né? Misóginos também. Então, agora, meu velho, você chegar no colégio estadual que está ali ocupado, fala para aquele jovem que você é homofóbico. Você vai sair dali, igual os coxinhas saíram hoje. Entraram e saíram, né? Aproveita e pede um apoio para eles. Por exemplo, eu fui convidada para dar aula de sociologia para o Enem. Claro, vai ter aulão. Os aulões, né? Os aulões de democracia lá. Isso mesmo. Fala que você é machista ou... da Polícia Militar de São Paulo, eles foram escoltados pela Polícia Militar de Minas Gerais. Sim, claro. Para fora do colégio estadual. Então aí também, fala com aqueles meninos lá, que você é machista ou sexista. Não tem diálogo. Fala que você é racista. Lá, você vê ali no estadual, eu estudei lá, 51 anos atrás, era um colégio de elite. Hoje você chega lá, tem negros, negras, periferias, sai uma menina abraçada com outra menina se beijando, sai um menino com outro menino, e ninguém, ali faz parte, é tão natural. Você tem até vergonha de um dia ter sido homofóbico e misógino, e racista e qualquer coisa que nós tenhamos sido, consciente ou inconscientemente, no passado. Então isso que é o novo, gente. Esse é o caminho, né? Eles já estão nos dando o caminho. E o PT talvez tenha errado não ter dado devida importância a isso. Na Constituição de 88, Alexandre, nós éramos uma pequena minoria. O povo é que determinou os avanços com as emendas populares, as marchas, a explosão libertária que veio a partir de 77, 78, principalmente do movimento operário, comandado por nosso extraordinário Lula, que fez 71 anos antes. Vamos dar um viva Lula aqui, né, gente? É ele. E ali nós tivemos também algumas derrotas. Estão nos custando caro agora. Que nós precisamos pensar. Porque nós vivemos assim, nós não aceitamos nenhum direito a menos, nenhum retrocesso. Nós queríamos avanço. O que nós queríamos avançar? É onde nós não conseguimos avançar. Onde foi? Ponto 1. Nós não reformamos a segurança pública. Mantivemos a polícia militar. Polícia militar e democracia não combinam. Mas não tínhamos força para fazer outra coisa. Ficou o modelo de segurança que veio do governo anterior. Veio da ditadura, da ditabrando-democradura, né? Segundo, nós não conseguimos resolver quem financia o Estado. Enquanto a economia estava boa, deu tudo certo.
Rico no Brasil não paga imposto. Não tem democracia com impostos regressivos, como é no Brasil. Uma democracia, quem ganha mais, paga mais. Quem ganha menos, paga menos. Quem não tem nada, recebe. É o contrário que... como o Gilmar Mendes está dizendo que a Bolsa Família, o direito de comer é crime eleitoral, diz ele. Isso que é crime eleitoral. Nossa Senhora, que cretino, né? Que falta nos faz Stanislau Ponte Preta e a Festival de Besteira que assola o país, né? Que falta nos faz. A terceira coisa, eu acho, foi a mídia. Foi um erro nosso mesmo. Nós, 13 anos de governo, nós não criamos um mísero jornal nosso. Né? Não tinha o nosso Brasil Urgente, não tinha nossa Última Hora. Você chega numa banca da Argentina ou do Chile, metade da banca é direita, metade é esquerda. Aqui não. 80% é da Globo, 20% da Abril. 100% direita. Nós não conseguimos. Nós já chegamos a pensar em adquirir a rede TV e não fizemos isso. Então, todas são contra nós. Todas. Nós não temos uma rádio. E a revista que nós temos, a Carta Capital, é uma revista da maior qualidade, mas também não é revista do povo. Não é do povo. Né? Então, nós não conseguimos isso. Ao contrário, né, no primeiro governo do Lula, ele chamou Miro Teixeira e Hélio Costa, 2 da Rede Globo, para dentro do governo, para amaciar a Rede Globo. Isso nunca aconteceu, nunca acontecerá. E a Dilma chamou a Ana Holanda e a... chama a menina lá a Helena Chagas, para o governo. 2 da Globo. Claro que não deu certo. E terceiro, nós não conseguimos também fazer reforma política, que é a mãe das reformas. O golpe no Brasil só se deu porque por causa do Congresso é o que é. Aquele dia 17 de abril foi a maior aula de educação política da história brasileira. Aqueles cretinos falando um por um porque que eles queriam impeachment. E o símbolo é aquela nossa companheira, mulher de Montes Claros, aquela Raquel Muniz, que falou que tem o Brasil que dá certo, da minha cidade, Montes Claros, meu marido é prefeito, horas depois estava preso. Né? E a musa do impeachment, que é a Janaína Pascoal, advogada, que estava denunciando a invasão russa no Brasil. Falou, anteontem. Essa que é a musa do Brasil atual. Então aí, gente, eu acho que aí o rumo é esse. Sabe, nós não... exemplo do que está acontecendo aqui, é um povo sem medo, né? Nós somos um povo hoje sem medo. 64, o povo tinha medo. Agora não tem. Não tem golpe que resista ao que vocês estão fazendo aqui, que os secundaristas estão fazendo ali, que logo, logo os pobres vão descer dos morros, que o pobre ainda não percebeu que é contra eles, o trabalhador não percebeu que é contra eles, mas isso é inevitável. Vai chegando tudo que o Alexandre já antecipou aqui, eu não vou repetir, o negociado contra o legislado, né? O que é isso? Você pega o trabalhador com 12 milhões de desempregados e fala, qual que você prefere? Você quer morrer enforcado ou quer ir na guilhotina? Ele escolhe entre a guilhotina e a forca. É isso que é, entre o negociado e o legislado. Eles querem que ele opte. Então isso o trabalhador vai reagir no seu momento, né? Que também nós erramos. Dilma errou em chamar o Levi. Claro que foi um erro, gente. Se não falar que nós erramos, a gente perde o direito de querer a reação do nosso povo para derrotar o golpe. Nós temos que reconhecer nossos erros, apesar da gente saber que o golpe não foi por causa dos nossos erros, por causa dos nossos acertos. Apesar disso, nós temos que reconhecer. Nós não podemos ser como nossa velha esquerda. Minha esquerda era assim. A gente fazia autocrítica do secundário para validar o erro principal. Né? Não tinha autocrítica verdadeira. Nós temos que fazer autocrítica verdadeira para poder ter credibilidade. Não tem... Eu gosto muito da Áurea Carolina, estava com ela agora. Ela foi minha subsecretária de Mulheres.
Achei fantástica a minha eleição. Ela e a Cida Falabella. Mas o PSOL não é opção ao PT. O PSOL elegeu 2 pessoas em Minas. Foi só as 2 companheiras. Que se o PT tivesse perdido e o outro grupo de esquerda tivesse ganhado, mas não ganhou. Quem está ganhando é ninguém. Quer dizer, o PT não tem alternativa. Ele faz autocrítica, reconstrói, corrige seus erros e torna seu partido que o povo espera dele. Isso que o Brasil precisa. É isso que nossa democracia precisa. Não nos acovardemos perante esse cerco monumental. O Partido Comunista veio isso em 48, e eles querem acabar conosco agora, como tentaram acabar com o Partido Comunista em 48, mas não vão conseguir. Graças a pessoas como vocês. E viva a democracia, viva o Brasil!